Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design de interiores, e onde conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido na plataforma YouTube, Rumble, Spotify, na nossa conta no Telegram e no nosso site pauloguidali.com.br. Se você é fabricante, fornecedor, lojista de segmento casa, você pode anunciar aqui onde sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você for um anunciante, estiver aqui em Curitiba, você pode assistir às nossas gravações ao vivo e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com o arquiteto Fábio Petillo. E uma das razões que eu te chamei aqui, que eu fui atrás de você, é que você é um estreante na Feira de Milão. Sim, faz. Então você está trazendo um olhar muito puro, muito refinado. Então nosso tema será a Milão Design Week. E eu tenho, antes de você começar, só vou fazer aqui uma leitura para você e aí eu deixo você à vontade. Perfeito. Isso aqui está sendo publicado nos jornais europeus, que diz o seguinte: depois da prevalência do ano passado dos estofados buclês e dos tons neutros, a cor, o alumínio elegante e as texturas brilhantes, que invocam o espírito da década de 1970, ganham destaque. Você concorda com isso? Concordo sim. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na feira, o uso da cor, né? Realmente isso acho que foi um grande destaque assim, nesse ano, assim, né? Que eu nunca tinha ido, mas eu já tinha acompanhado, né, os lançamentos nos últimos anos e a gente vinha num processo mais, né, uma paleta mais neutra, mais padrão, e realmente esse ano foi um destaque enorme. E também a questão dos metais, né, alumínio, a questão do vidro ficou muito evidente, assim, o uso de vidro de diversas formas diferentes, assim. Então tá, antes da gente entrar, eu estou muito curioso que você me conte como foi a Eurocutina, tá? Mas Legal. antes eu quero voltar um pouquinho para o salão. Percorrendo o salão, que aquilo lá é enorme, né? Obviamente você não consegue ver tudo, o que te chamou a atenção? Você foi direto nas marcas italianas? O que você buscou assim na tua primeira atitude? É uma coisa assim, isso é uma coisa bem importante para ser feita, né? Quando você vai, é tão grande a feira, né? São mais de 1.900 expositores, é uma coisa gigantesca, então precisa ser organizado. Antes um pouco eu estudei vários, né, listas com lojas, com marcas, com referências que pudessem fazer sentido, né, para o meu trabalho, porque eu executo um projeto aqui no Brasil, né? Então a gente já tinha mais ou menos estipulado alguns principais itens. E eu comecei com a feira na parte da Eurocutina, porque eu sabia que ia estar bastante movimentado, né? Como esse é o ano que saíam fazendo esses lançamentos, né? Ele é bianual, né? É bianual, então a gente varia, né? O Salone ele varia Eurocutina, Eurolute, né? Então ano passado foi Eurolute e esse ano Eurocutina. Okay. Então a gente priorizou no primeiro momento fazer a parte de Eurocutina, então algumas marcas ali, Elica, a Smeg, então a gente foi algumas marcas de eletros e depois também algumas marcas relacionadas a mobiliário, logo no início, né, para poder ver o que tinha de Mas lançamento. Se você começou pela Eurocutina, eu gostaria de me deter um pouquinho ali, tá Legal. Bom? O que você viu de novo? Quando se fala em cores aqui, você de fato viu cores na Eurocutina? Nossa, isso ficou muito impressionante. O eletro, né, principalmente, ele saiu como se fosse um objeto de destaque, de fato, né? Eu vi que ele foi lançado como se fosse algo a chamar a atenção, que é uma coisa que a gente normalmente não faz, né, nos projetos. Que é que muito mais que objeto de destaque, talvez um objeto de desejo. Desejo, Você vê aquilo lá tomando uma forma, né? Algumas marcas, por exemplo, a Smeg, trouxeram uma paleta enorme de cores em refrigeradores. Então, de todas as cores que você pode imaginar, vermelho, verde, amarelo. Então, para justamente trazendo foco para esse tipo de equipamento, né? A mesma coisa com relação a coifas muito coloridas, design, um pouco como você disse no início, que tem um pouco saudoso, né? Você vê algumas referências com relação à década de 70, muito presentes, assim, formas curvas, sabe? Então, você vê essa referência e esses eletros como realmente um objeto de destaque. Inclusive em collabs, assim, com marcas com brands famosas. Por exemplo, a Smeg fez uma colaboração com a Dolce & Gabbana, que fizeram esses refrigeradores, as coifas, essas coisas extremamente estampados com a estampa da Dolce. Então, assim, realmente trazendo muito foco para esses eletros, né?
Você chegou a ver muito cozinha escondida, embutida, assim ou não? Existe isso? Daí aí vai uma outra vertente lá com relação a essa parte tanto de elétrico quanto de imobiliário. Ok. E daí existe um braço, né, que dá destaque a esses equipamentos Sei. e um outro braço que acaba trazendo cada vez mais o minimalismo, essa questão do não existir praticamente. Então a gente vê muito elétrico embutido, que já é uma tendência na Europa, né, uma coisa muito comum para eles. Fica com máquina de lavar louça, até o próprio cooktop, né? Aquele cooktop que vai por baixo da bancada. Então eu vi algumas opções disso, né? Que estavam só apenas a pedra e o cooktop por indução por baixo. Então a gente tem realmente as geladeiras, né? Então, enfim, os refrigeradores ficam também bastante elétrico embutido. E as cozinhas no mobiliário, elas vêm inovando um pouco na questão dos acabamentos. Então, esse ano, acho que ficou mais em destaque foi a questão do uso do aço, que a gente até comentou no início. Então, aço inox, alumínio, então cozinhas que eram inteiras bancadas, revestidas, as próprias frentes dos móveis, então acaba também vindo para dar essa sensação de limpeza, de homogeneidade, né, de todos esses mobiliários. Sei. E pedra, me conta, Fábio. Isso é uma outra coisa que ficou bastante evidente também. São dois pontos ali com relação ao mobiliário, né, da Eurocutina. Um com relação realmente ao alumínio e ao aço, né, que ficaram muito evidentes, e o outro as pedras. As pedras, assim, vieram realmente, assim, já era um movimento que a gente vinha vendo, né, na questão de mobiliário, né. Essas frentes em pedra não é algo que foi, digamos, o lançamento, mas a forma como isso está sendo executado realmente foi impressionante. Então, as ferragens agora, em vez da pedra estar vindo como um revestimento de uma base em MDF, em madeira, ela já vinha direto na ferragem. Então, a gente viu muitos elementos que a própria pedra já vinha como acabamento final do móvel. Pera um pouquinho. Gostei disso. Me explique um pouquinho mais. Como é? Antes a gente via como se fosse, por exemplo, assim, a gente tinha aqui o MDF, né, ou a base do mobiliário, e você vinha com uma lâmina de pedra, que a gente conseguia fazer um pouco mais fina, e aplicava por cima desse mobiliário. Então a gente tinha um revestimento em pedra. Esse ano, uma coisa que me chamou a atenção quando abri os mobiliários é que a própria pedra fina era aplicada diretamente à ferragem. E isso me chamou bastante atenção, porque é como se fosse a própria estrutura ali do móvel, né, das gavetas, por exemplo, era já feita em pedra. Isso diminui peso, muito interessante, né, como acabamento. E na questão de pedra, uma outra coisa que chamou bastante atenção e que eu fiquei, inclusive, bastante feliz de presenciar foram o uso das pedras exóticas. Tinha muita pedra brasileira sendo utilizada, muito mármore brasileiro. Sim. Então, até quando eu estive numa instalação na Universidade de Milão, que ficou muito evidente isso. Tinha muitos designers brasileiros expondo ali mobiliário, e embaixo tinha até uma exposição especificamente sobre pedras brasileiras, ali, uma das obras que tinham sido expostas, né? Trazendo já essa referência. Se via muito isso nos mobiliários, na parte de cozinha mesmo, na parte da Eurocutina, nas marcas, depois no Fora e Salone, ficava bem evidente o uso de muito mármore exótico. Então isso também me chamou bastante atenção. O mármore exótico, você está dizendo em termos de acabamento? Assim, né? Por exemplo, quando a gente teria mármores convencionais, digamos assim, isso, né, que você vai trabalhar com mármore um pouco mais padrão, né, que é um pouco mais utilizado, digamos assim, que é um pouco o que a gente utiliza. Utiliza normalmente, né? Então a gente teria mármores um pouco mais conhecidos, digamos assim. E daí você via lá a presença de muitos mármores desses, assim, pedras mais raras, pedras mais específicas, assim, azuis, verdes. Isso que eu queria saber, ótimo. Cinzas. Então, de novo, né, aquela referência da cor, né, ficando muito evidente também tanto no uso de revestimento e no acabamento do mobiliário. E dentro desses acabamentos que você me citou aí, dá para criar um pouco mais de brilho, um pouco mais de textura, ou é tudo muito brilhante? Textura ficou... É uma coisa que realmente é um dos itens que, se você colocar como palavra-chave, sobre tudo que a gente viu no Salone ou na própria questão da Design Week, é uma das coisas que chamou bastante atenção. Isso na parte de tecido, até nos próprios vidros, você via que vidro era... muita presença de vidro também, na parte mobiliária principalmente, não tanto na parte de Eurocutina, mas... muito vidro canelado, vidro martelado, né? Então você via a textura ficava clara, não era tanto, os materiais não estavam tão planos, sim, eles vinham sempre com algum tipo de textura. O brilho ficou para alguns pontos específicos, daí eu acho que o que mais chamou atenção assim com relação a brilho foi a instalação da Gucci,
do Ford Salone. Que esse daí realmente trouxe um high gloss em todas as partes possíveis, assim, realmente puxou para essa questão do brilho. Mas de uma forma geral, nos acabamentos bastante fosco, continuamos com essa linha mais fosca. Mas voltando para o caso da Gucci, você achou que isso chamou muita atenção de quem estava lá? Chamou a atenção. Eles exploraram bastante a questão da paleta de cores. Então, tinham cores bem contrastantes. Eles utilizaram esse tom bordeaux, né, em contraste com um verde neon muito forte. Então, os próprios ambientes estavam nesse tom muito, bastante intenso. E os mobiliários vinham pontuados nesse vermelho também, mas sempre numa pegada bastante high gloss. Então, até eles lançaram uma linha bem limpa, bem pontual de mobiliário. A instalação deles é bem interessante porque eles trazem ícones do design italiano revisitados numa interpretação agora. Então também naquela mesma linguagem mais saudosista, né, sobre o passado, sobre a época de ouro do design italiano. Umas releituras que acabam se tornando... Exato, trouxeram isso, bastante brilho e tudo em vermelho. Então foi bem interessante a exposição da Gucci. Pequena, mas bem interessante. Eu queria voltar um pouco para a Cucina ainda, legal, Fábio, porque a Cucina rima muito com tecnologia e inovação. Sim. A cada 2 anos eles trazem alguma tecnologia nova. Tem alguma coisa assim que te chamou a atenção? Teve alguns pontos que me chamaram a atenção com relação... Teve alguns fornos, assim, eu vi que algumas coisas têm avançado no sentido de praticidade. Então, tirando toda aquela questão do visual, quando você vai para a parte técnica mesmo, então, eu vi, por exemplo, fornos autolimpantes. Após o uso, eles se limpavam automaticamente. Isso chamou bastante atenção. Gostei disso. Né? Com certeza. Muito prático, interessante, né? Então, realmente, a linguagem da praticidade tem andado junto. Outra coisa que chamou a atenção, que é uma coisa que não é inovação, mas que tem evoluído. Eu tenho visto que isso tem ficado cada vez mais comum e um pouco mais acessível, digamos assim. São as coifas embutidas no cooktop. Isso até me chamou a atenção, que era praticamente todos os cooktops. Pera lá, me explica como que é isso aí, que eu tô curioso. A coifa, né, normalmente é um elemento, né? Então, é justamente naquela linguagem que eu falei que eram duas frentes. Ou você chama, agora aparentemente, ou você chama muita atenção para o que você está colocando e coloca isso como foco, ou você esconde totalmente. Então, a gente tem esse mobiliário, esses eletros totalmente escondidos no mobiliário. E junto com isso, já era uma coisa que era utilizada. Ou meio que protagonista. Ou é protagonista ou não existe, né? Sim. Praticamente. Então, só tá a funcionalidade ali. Então, a gente tem os cooktops, né? E eles vinham, a maior parte, principalmente na hélica, né, com uma coifa já embutida. Então ela fica por dentro da bancada, ela suga tudo que tiver que acontecer ali do... isso que eu ia te perguntar. Ela tem um sistema de sucção que realmente funciona. Eu vi funcionando lá na feira, já conhecia de antes, mas era uma coisa que chamou a atenção pela quantidade. Era pontual, eu já utilizei bastante em projeto isso, tínhamos várias opções nesse sentido, mas... mais pontual, não tão disseminado assim. Lá quase todas as coifas já vinham com todos os cooktops já vinham com o elemento da sucção. Provavelmente vamos ter aqui em breve, né? Com certeza, isso já vinha vindo e com certeza deve se manter como solução tecnológica, assim. Escute, agora vamos sair da Cucina e vamos pular lá para a feira. Legal. O que você viu em termos de mobiliário solto? Linhas mais limpas, linhas mais retas, orgânicas, cores... Te deixa à vontade. Olha, daí é uma gama enorme, né, de opções, né? Então, o tema principal, acho que vale a pena a gente retornar um pouquinho, né? A linha base do salão desse ano o tema deles foi matéria natura. Então, quando eles trouxeram essa linguagem, por quê, né? Eles trouxeram esse tema para uma busca, uma aproximação com relação à sustentabilidade, com relação a uma aproximação com a natureza, com materiais renováveis, e eles trouxeram essa proposta para toda a questão do design desse ano. E isso vem representado. Eu acho que isso no mobiliário solto, mais do que em qualquer outra situação, fica muito evidente. Então, a utilização de novos materiais, a questão da preocupação com a sustentabilidade, a questão do reuso,
ciclo, né, dos produtos em si, né? Então, por exemplo, a sobra do tecido vira outra coisa, né? Você ter esse consumo mais consciente. Então, foi uma proposta que realmente se vê claramente captada pelas marcas e adaptada no mobiliário. Isso que eu ia te perguntar, isso ficou bem evidente, então. Bem evidente. Em várias situações, eu acho que o que mais chamou a atenção, daí entrando um pouquinho na área de mobiliário de área externa, né? Foi na Paula Lente. Eles... Eu ia te falar sobre isso. Eu não tinha combinado, mas eu ia te perguntar sobre isso. Mobiliário da área externa, que dizem que esse ano estava fantástico. Incrível. Então, eu estive lá na instalação da Paula Lente, né? E realmente, assim... A instalação estava dentro de Milão? Ou estava não, fora? Fora Salone. Tá bom. Fora Salone e Porta Venezia. Tá. Era bastante interessante, um ambiente que ele estava com várias colaborações com outros estúdios. E uma que especificamente me chamou a atenção foram esses mobiliários que eles fizeram. Eles tinham a sobra dos tecidos de área externa, que são utilizados pela marca. E eles convidaram, né, outros designers para poder pensar em como trabalhar com essa sobra, né? Então, eles, através de muitos testes, eles descobriram que, aquecendo esse tecido, essa sobra de tecido, ele virava plástico de volta. Então, é um tecido de polipropileno. Então, quando você aquece, ele derrete e acaba virando plástico novamente. Okay. Então, eles conseguiram um meio termo entre o plástico 100% e o tecido, que tinha uma característica até bastante suave, né? E conseguiram um meio termo disso que era moldável. Então, eles começaram a aplicar isso no mobiliário. Então, acho que uma das coisas que mais chamou a atenção foi esse mobiliário moldado com esse tecido, um novo material, né? Sim. Eles até deram um nome para esse novo material e desenvolveram vários exemplos. Nós temos luminárias, cadeiras de área externa, banco. Então, tem várias coisas interessantes assim que foram desenvolvidas ali a partir disso. Sempre nessa temática, né, do reuso, do ciclo, né? Então eles pegam as sobras desses materiais para... E com um resultado fantástico. Um resultado sensacional. Eu te perguntei isso, Fábio, porque eu acho que eu não quero ser crítico, mas sendo crítico, acho que uma das deficiências no Brasil hoje é o mobiliário externo, que ele não tem assim um apelo de design, né? Ele acaba se repetindo, acho eu, né? Então, eu não vejo assim muito atrativo. Então, por isso que eu estava muito curioso, porque foi uma coisa comentada também na imprensa europeia sobre esse novo conceito de mobiliário para... Sim, eu acho que ficou bastante evidente, assim, e outra coisa que é legal de ressaltar, vindo em todas as cores que você pode imaginar, muita cor nesse mobiliário externo também, que a gente até há pouco tempo, normalmente a gente trabalha com isso sempre naquelas mesmas cores, né, tons mais pastéis, ou um azul mais escuro, ou um verde mais escuro, e assim, veio com cores muito assim, rosa, laranja, muito chamativas mesmo. Então isso foi uma coisa que chamou a atenção. Esse mobiliário que você descreveu para mim, ele vem com algum outros metais, assim? Ele tem pé, tem... O interessante, ou ele é direto? Né? O interessante desses que eu te expliquei especificamente da Paula Lente é que esse material é importante. Quando ele é aquecido, como ele cria um pouco de resistência, ele basicamente uma conjunção desses restos de tecido aquecidos, né? Então eles formam esse mobiliário que são feitos praticamente disso, entendeu? Eles são desse tecido mesmo e não tem uma estrutura por detrás. Isso é outra coisa interessante. Que eu ia te falar, estrutura é a palavra que eu ia te colocar. Não tem estrutura. Não, eles são... claro, né? Alguma coisa específica vai ser colocado sobreposto a isso, mas uma das coisas que foi interessante dessa adaptação é que com o próprio tecido, digamos assim, com esse próprio material moldado, ele acaba ficando portante, né? Então ele consegue ter... Eu vi a própria... Uma coisa que chamou a atenção foi a poltrona. A poltrona eram vários pedaços desse tecido que iam se juntando e formavam como se fosse uma concha que se sustentavam sobre si mesmo, né? Achei bem interessante. Muito, mas eu ainda vou voltar lá para o salão. Vamos voltar para o salão. Cores nos estofados, no mobiliário solto, nos estofados particularmente. A gente viu bastante tons, né, terrosos também, ficou na parte de mobiliário solto, assim, eu vi que tinha bastante coisa nesse sentido, sabe? Tinha a questão dos tons presentes mais fortes,
eles acabavam vindo de uma forma um pouco mais pastel, na parte do salão especificamente. No Fore Salon a gente viu esses tons um pouquinho mais intensos, assim, tanto na Polarlente, quanto em algumas dessas exposições das marcas, isso daí ficou um pouco mais evidente. No salão, nos lugares que eu estive, essa cor veio, sim, marcante, mas um pouco mais suavizada, tons relacionados a candy colors, tinha bastante coisa nesse sentido. Aquela talvez até um pouco relacionada a essa questão do saudosista, né, que a gente estava falando, que tinha essa pegada meio anos 70, aquele amarelinho apagado, um pouco assim, vintage, sim, dava para até a própria linha da Smeg, que eu comentei no início dos elétricos, ela tinha uma paleta um pouco mais apagada, assim, como se fosse um pouco mais pastel. Agora, Milano tem uma coisa curiosa. A feira de Milano conversou em 1961 num lugar específico, que chamava Feira Milano. Agora, em 2024, a cidade toda está tomada por design, né? E você falou de Brera, você esteve lá? Sim, estivemos lá. Eu acho que é o maior destaque do Fore Salone, né? Realmente ficou bem estruturado, era uma coisa muito organizada hoje. E ali, como temos as flagships de grandes marcas também que se encontram ali, tivemos bastantes instalações interessantes. Então, Brera foi um dos lugares que chamou mais atenção. Tivemos um dia inteiro lá, basicamente, andando pelas ruas, depois voltamos algumas vezes para poder conhecer das instalações. E quando você fala estiver em Brera, vocês entraram nas lojas de Brera? Sim. Assim, ó, levando em consideração o que você falou, inclusive com relação à cidade inteira, era muita gente o tempo inteiro em todos os lugares. Então isso é uma outra coisa que é importante. Eu também ouvi reclamações. Tem que se organizar, tem que saber onde vai, porque realmente, assim, em alguns lugares as filas eram enormes, assim, para entrar. Mas eu estive, assim, em várias instalações, principalmente relacionadas a essas grandes marcas, né? Como eu comentei, da Dolce, tinha uma instalação em Brera que era bem interessante. Nós tivemos algumas instalações também da Armani. Então, era bastante interessante como esses espaços, né, eram adaptados. Uma coisa que a gente achou bastante interessante, né, que vale a pena comentar, foram algumas instalações de marcas automotivas, né? Pois é. Que era a BMW e a Porsche fizeram instalações, as duas em Brera realmente, e ficaram muito interessantes também. Traziam de uma forma bastante conceitual, né, claro, a questão do design, e você entrava dentro sempre num palácio mais histórico, um ambiente histórico e uma instalação extremamente high-tech, digamos assim. Mas olha que fantástico. Veja como nossa conversa mudou um pouquinho. A gente sai do mobiliário e começa a entrar para marcas da moda e já começa a entrar em automóveis, marcas de automóveis. Veja como está se disseminando, né? Como alguns segmentos, né, estão, digamos assim, não digo invadindo, mas se beneficiando. Tá? E isso me chamou a atenção, os automóveis esse ano, as marcas, né, que estão cada vez mais presentes. E a moda nem se fala, né? Não, esse mix da moda com o design ficou muito evidente. Então, assim, a maior parte dessas grandes marcas fizeram parcerias, né, com designers e lançaram produtos. Uma das instalações que chamou a atenção, inclusive, foi a instalação da Kohler, que ficou dentro de um palácio histórico. Estive lá e eles trouxeram uma instalação bastante conceitual e um lançamento bem impressionante com relação a vaso sanitário. E ele foi desenhado pelo designer Samuel Ross, que era da Off-White, marca de vestuário, né? Então, isso ficou bem evidente, né? Então, eles vinham com sempre os designers, né, junto com as pessoas da moda, e faziam essas cocriações. Então lançaram um vaso sanitário que era mais uma escultura do que um vaso sanitário. A gente falou até de uma escultura funcional. Então, assim, realmente ele era em laranja, brilhante, né, o vaso sanitário, vai ser poucas peças, sobre encomenda apenas, né, muito, muito particular. Mas vai vender, viu? Mas vai vender, com certeza. Então, assim, extremamente fora do habitual. Então, existiam vários, né? Um dos ambientes que até me chamou bastante atenção foi acho que as marcas da moda têm aproveitado a feira para lançar os seus produtos também relacionados à linha casa, né? Exatamente. Você já tinha antes, né? Você já tinha Armani que estava envolvido, você tinha Hermès.
A Missione, que estava, Missione. já estavam meio que ali, né? Mas não de uma forma assim tão evidente, tão presente. E agora você tem uma quantidade enorme de marcas, o que eu acho bastante bacana, saudável, porque acaba gerando outras criações, né? Coisas Com assim. certeza. E sempre foi, né? Arte, arquitetura, moda, elas sempre estiveram cruzadas, né? Sempre relacionadas. cruzadas. E agora talvez a questão da tecnologia, né? Daí entra a questão das marcas automotivas, né? Então isso tudo acaba permeando, né? Porque a gente está falando sobre o que as pessoas estão ansiando, né? Sobre o momento de sociedade que a gente está. Então tudo isso acaba tendo ligação. E Milão leva uma vantagem, né? Você expõe todas as tuas novas peças, novos conceitos, e expõe dentro de museus, de palácios, de vilas, né? Então, tudo isso contribui, né? Não, é incrível. O contraste é muito interessante. Essa instalação que eu falei da cor, ela chamava muita atenção. A gente teve um evento à noite lá e realmente ficava muito evidente, né? Aquela instalação toda em laranja, muito brilhante, no meio de um palácio histórico, no centro lá de Milão. Então, realmente, o contraste é muito interessante, né? Você consegue tirar proveito daquele super conteúdo desses mobiliários muito contemporâneos, né? De formas muito arrojadas, dentro de um ambiente bastante clássico. Eu acho que valoriza, é bem interessante. Sim. Escuta, Fábio, agora eu vou te fazer uma pergunta extremamente importante. De tudo que você viu, que eu acredito que você esteja assimilando aí, né? Porque é muita coisa. Você fotografa bastante? Fotografa. Sim, a tua memória. Não, é importantíssimo, né? Muita coisa que a gente vê depois para poder aplicar isso no nosso trabalho, trazer isso de referência realmente, né? Precisa ter... Pois é, e é exatamente onde eu quero chegar, tá? Legal. Tudo que você viu, que você assimilou, o que de fato, vamos trazer isso para o Brasil, especificamente para Curitiba, o que de fato você acha que você pode aplicar aqui nos teus projetos? Eu sei que o forte teu é interiores, mas você também, aqui principalmente em Curitiba, né? Mas você também trabalha em arquitetônico. Mas de interiores, o que você acha que seria bem... você seria bem aplicado e seria bem receptivo, digamos, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente ressaltar, né? Porque se você não é lojista, não trabalha com importação, realmente não é tanto para ver o mobiliário, nem sempre você vai ter acesso àquilo exatamente o que você vê na feira, né? Porque o que é lançado lá, às vezes demora um pouco para chegar aqui. Ou às vezes nem vem, né? Ou às vezes nem vem. Então, é interessante você focar e entender do que está se falando mais do que a especificação em si daquele produto, né? Então, eu acho que a linguagem do que vem sendo tratado, essa questão da paleta de cores, das texturas, desses materiais sustentáveis, desse ciclo dos materiais, eu acho que isso fica muito evidente. Então, a gente deve ver muito isso sendo replicado aqui nesse ano. Então, e o cliente vai assimilar isso com uma certa facilidade. Exato, que a gente vê que isso está realmente no momento da gente se preocupar, né? A questão da sustentabilidade, ela vem sendo tratada. Aqueles R's lá, reuso, reaproveitamento, eu acho que isso Exato. Em definitivo. Exato, isso veio para ficar. E eu acho que é uma coisa que cada vez mais os profissionais e até a população em si, né, os clientes, estão ficando mais interessados e cientes, né, da necessidade dessa preocupação. Então, porque o resultado também é muito bom. O resultado é muito bom. A gente tem, por exemplo, aqui em Curitiba, um mobiliário foi lançado pela Patrícia Urquiola, lá em Milão também. Ele é feito de um plástico 100% que se decompõe 100% no ambiente, entendeu? Ele é 100% biodegradável. E ele é feito na base de cana-de-açúcar. A gente tem aqui em Curitiba uma empresa que faz esse mesmo plástico. Sim. Que a gente já viu muito em copo, sabe? Não é uma coisa tão distante, mas está sendo aplicado no mobiliário biodegradável. Então, se você for, e grandes designers, né, como a Patrícia Urquiola, estão desenhando em cima disso. Então, obviamente, isso deve caminhar para o nosso dia a dia, né, para o uso dentro do projeto de interiores. E é uma questão muito interessante, né, muito valiosa a gente ter essa possibilidade, né, de aplicar essas intenções que foram traçadas ali dentro da feira, né, com relação à sustentabilidade, até com relação a essa questão dos materiais em si, poder trazer isso para os nossos projetos também, né, trazer para a realidade dos nossos clientes.
Eu te pergunto isso porque você sabe que o curitibano tem uma cultura de design, né, de interiores, né, que ela é muito, não vou dizer restrita, não, mas que ela é muito focada em cores, padrões mais neutros, Sim, né? sim. Isso se percebe, obviamente, né? Sim. E quando a gente vê uma feira que aposta, né, que mostra muito uma tendência de cores, de brilhos, de aço, essas coisas, vai um pouco na contramão do que a gente está acostumado a assistir aqui, né? Você acha que isso são barreiras fáceis, transponíveis? Eu acredito assim, eu acredito muito no projeto, na arquitetura atemporal. Ok. Eu acho que trabalhar com materiais que fazem sentido a longo prazo, são muito interessantes. Claro, você vai ter a cor, ela entra muito bem quando bem pensado. Tanto em composição quanto Então, eu acho que quando bem trabalhado, você consegue inserir esses elementos de cor, que for uma coisa que chama atenção, mas mais que isso, inserir esse elemento de materialidade, né? Se você for pensar no aço, é uma coisa que realmente você consegue uma limpeza de resultado muito interessante com inox, com alumínio. O vidro, que foi uma coisa que chama muita atenção também, um material que já foi muito utilizado dentro dos interiores, que está voltando de uma forma bem interessante, né? As texturas. Então, eu acho que essa referência, que não só a cor também, mas não só a cor, mas principalmente essa questão da diversidade, da textura, dessa presença desses materiais que não são tão utilizados hoje em dia, dentro da arquitetura, eu acho que isso é perfeitamente aplicável, assim, eu acho que, e nos diversos tipos, né, de projeto, né, vai ter um cliente que vai se interessar em algo mais neutro, e a gente consegue fazer uma arquitetura, um design de interiores de ponta, digamos assim, com relação ao que está se vendo, né, com relação à tendência, com uma capacidade, uma paleta neutra também. Uma certa sobriedade. Uma certa sobriedade, digamos assim. Um pontual ali de cor, que acho que traz, né? A cor ela veio, acho que ela veio discutida na feira também com relação a um contraponto do que a gente vinha vendo, tudo muito igual, tudo muito parelho, exatamente, né? É o que foi comentado, né? Então eu acho que é interessante esse movimento e o questionamento, né? A gente sair um pouco do óbvio, né? Realmente não é interessante que tudo fique igual. É legal que você entenda da personalidade, entenda do sentimento que você vai trazer. A cor como motriz do relação ao sentimento. Isso foi até trazido pela instalação do Google na feira. Eles fizeram uma instalação onde eles criavam esses espaços coloridos e mudavam de cor e traziam justamente essa questão do sentimento que a cor passa. Então, eu acho que você tem que entender, né, para que serve aquele projeto, quem é o teu cliente e como que você pode traduzir essa personalidade dele ou do espaço ou do motivo do que você está projetando ali através de cores, de materiais, de texturas. Fábio, o nosso tempo já terminou, mas eu queria fazer mais uma pergunta para você. Eu queria voltar lá para eu curtindo. Legal. Foi onde nós começamos. Sim. Esse mobiliário de cozinha, você consegue trazer e aplicar hoje aqui? Esse daí é um ponto assim que eu também me questionei a respeito disso. Eu acho que sim, essa parte de ferragem é uma coisa que a gente acessa com uma certa velocidade, que as principais empresas de ferragem, elas costumam ser as mesmas, né? Então a gente consegue assimilar isso com uma certa velocidade. Mas também na questão do estilo, eu acho que dá para trabalhar muito. Porque, como eu disse, né, a questão principalmente das pedras são nossas, né? Estão aqui para uso, uma coisa que a gente até explora pouco, digamos assim, no nossos designs. A gente costuma trabalhar, inclusive, com pedras de fora, né? A gente acaba puxando pedras europeias. Sendo que a gente tem uma diversidade incrível dessas pedras exóticas, ficou muito claro. Então, acho que isso é uma coisa que vale a pena se você pensar atenção. nessa superfície de quartzo, a maioria, tudo vem de fora. Exato, e sendo que a gente tem coisa incrível aqui, né? Então, acho que vale a pena esse olhar refinado para o que a gente tem aqui à disposição, né? E talvez trazer isso sim no mobiliário, dá para aplicar já, assim, já dá para colocar nos projetos. Escute, muitíssimo obrigado. Você já reservou Milão 2025? Não? Já, tudo certinho. Com certeza isso daí entrou no nosso calendário. Na tua agenda. Realmente, agenda obrigatória. Vale muito a pena. Eu achei que foi uma troca de experiência e também uma questão de absorver essas novas ideias que
fez total diferença, vai fazer total diferença. Nós vamos falar de novo, então. Com certeza. Muito obrigado, Fábio, pelo Eu agradeço o espaço. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Renomade Soluções em Madeira, a IG Arquitetura e Engenharia Biosustentável, agradecer o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional da Asbeia Paraná, a nossa equipe de produção, LT Produções. Lembre de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E estamos aqui na próxima semana.